Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o mistério do nascimento. E também pedindo assim que você nos prestigie com o seu like ou dislike. Então, o mistério do nascimento. Muitas vezes a pessoa fala assim que é uma injustiça, aquela criança já nasce com muitas limitações. Questão de saúde, a questão de muitas outras maneiras. Então, a pessoa que fala assim, ela também não tem um aprofundamento nas leis que o Criador instituiu. Porque tem um ensino bem importante que fala assim que aquilo que plantas, aquilo que terás de colher. Depois nós temos muitas referências. Se a pessoa tem um comportamento de oprimir o seu semelhante, então, se não teve uma mudança dentro dela, uma compreensão de como ela tem o comportamento, na vez seguinte, ela então vai nascer num lar que ela será oprimida. Essa maneira fica bem fácil assim da gente entender. Porque quando nós largamos o nosso corpo de matéria grosseira, nós ficamos próximo daqueles que têm o comportamento igual. Quer dizer que é bem simples assim. As tendências. Então, aquele que tem um comportamento igual vai pertencer a esse grupo de comportamento igual. Como ele teve um comportamento opressor, então, quando nesse grupo está possibilitando a vinda de um espírito, esse já se encontra nas proximidades com essa tendência, então aquilo que ele fez, agora ele vai colher do comportamento que ele terá que sofrer, porque ele vai ser oprimido. Depois, aquela condição bem interessante assim, que nós sabemos, que se a pessoa nasceu com limitação física, com doença, então o comportamento que ela teve numa época anterior possibilita que ela agora venha a colher o jeito que ela teve anteriormente. Então nós sabemos assim que a roda do destino, ela não está limitada à norma de tempo e de espaço. Do jeito que aquele nasce com as limitações, o comportamento que ele teve não o pegou na existência anterior. Agora, nós também conhecemos pessoas com muitas décadas que passam a ter muitas limitações. Então, aquilo que plantas, aquilo que hás de colher. Para nós termos uma velhice ou numa vida seguinte, termos uma condição boa, de poder uma maneira melhor para sobreviver, porque o sofrimento ele é muito bom, porque se a pessoa desperta, mas viver com sofrimento é muito ruim para aquele espírito ter tido esse tipo de vivência. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando o procedimento que nós temos, as tendências que nós temos e melhorar essas tendências. Porque dificilmente uma pessoa faz um trabalho de verificando por que aquela criança ou por que aquele amadurecido está passando por aquela situação. Nós só fazemos a avaliação de como se aquilo que está apresentando fosse uma injustiça. E nós sabemos assim que quando uma família passa por situação difícil, por opressão, por sofrimento, e um elemento daquela família tem uma situação mais grave ainda, os familiares falam que querem a justiça divina. Quer dizer que dentro de nós tem um fiel, e esse fiel já vem conosco do equilíbrio da justiça de Deus. Quer dizer que se aquele está passando por essa situação, tínhamos que fazer um trabalho de verificando o comportamento que a pessoa teve num período anterior. Então, não é no momento aquilo que está passando, é como a pessoa vem tendo o comportamento, da maneira que ela atua com os seus atos, da maneira que ela cultiva os seus pensamentos, porque nós sabemos que o jeito que nós pensamos, aquilo vai tornar-se realidade. Então, numa pequena escala, nós vemos assim, a realização que a pessoa está tendo, ela fala que
aquilo que ela pensava anteriormente agora está possibilitando a realização. O mistério do nascimento. Não teríamos que ter o mistério, teríamos que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu e de compreender aquela fala bem importante que nos foi trazida. Aquilo que plantas hás de colher. E depois, um outro ensino bem importante que nós conhecemos é que os moinhos de Deus moem devagar. Quer dizer que uma colheita posterior, nós temos dentro de nós a graça de não lembrarmos de uma época anterior do comportamento que gerou aquilo que nós estamos colhendo. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie.